Senhor, meu irmão Marcelo, e mais uma vez eu estou aqui para defender o Evangelho de Deus. Um Evangelho sem cortina, um Evangelho sem recheio, um Evangelho sem coisinhas encaixadas pelo sistema religioso derivado de Constantino. Amigos, amados irmãos, hoje eu quero falar dos últimos sinais do livro que liga ao Apocalipse até Ezequiel 38, 39. Mas que últimos sinais são esses? Hoje, nós sabemos que o governo de Benjamin Netanyahu está não só fazendo se aproximar o cumprimento bíblico que muitos irmãos, por muitas vezes, ignoram por causa de suas posições políticas e ideológicas. O que ele fez na faixa de Gaza, ou bem dizer melhor, uns falam faixa de Gaza, eu já digo Palestina, porque só dos eles ali se davam muito bem. Sempre houve crise, sempre houve guerra, mas houve um período que eles se deram muito bem. Mas a incursão do governo de Israel, sob pretexto de um suposto ataque que aconteceu, muito estranho como ele aconteceu, mas não é sobre isso que eu estou querendo dizer. E a ação de Israel contra o Hezbollah no Líbano, já determinando que eles vão tomar todas aquelas regiões que estão ali, né? Aí coloca um ponto vital. O cumprimento da Bíblia no livro de Ezequiel 38, que fala de Gog e Magog, na terra de Magog, e fala da união de duas potências, China e Rússia, e a união da OTAN, possivelmente países membros da OTAN. Quando nós colocamos aí os reis, 10 reis, 7 nações. Amados irmãos, a promessa de Deus não pode ser confundida com a idolatria à bandeira de Israel, que muitas igrejas protestantes, não todas, a utilizam como fator político e ideológico no Brasil. A falta de conhecimento faz que as pessoas errem. Uma coisa é Deus prometer algo, porque Deus não é um homem para que minta ou para que se arrependa. A outra é a terra prometida está, os homens que estão ali naquela terra, governando aquela nação, a utilizando como ferramenta de ódio ideológico. São coisas completamente diferentes. O outro ponto é que as pessoas insistem em vincular esse ponto à união de Israel com a igreja protestante. A bem dizer, teve um pastor que estava pregando assim, né, em termos, conversando com a gente, numa live, e aí ele disse assim, que Benjamin Netanyahu é um homem usado por nosso Senhor Jesus Cristo para destruir seus inimigos. Esperei ele terminar com toda a educação. E depois eu lhe fiz uma pergunta bem objetiva. Meu irmão, quem foi que lhe disse, que está escrito na Bíblia, que Benjamin Netanyahu, até mesmo os ortodoxos, extrema-direita, afirmar que Jesus Cristo é o seu caminho, o seu pensamento, o seu raciocínio? Primeiro que Jesus, quando vivo, preso, açoitado,
Ele foi preso pela religião. Ele foi preso por aqueles sacerdotes, e não interessa se eram levitas ou não, tá? Eles mesmos tinham os mesmos pensamentos. Jesus era um grande problema. Por que Jesus é um problema? Vamos capturar uma história até chegar aos eventos de agora, a qual eu estou querendo me falar. Pensem bem comigo, raciocinem direito. Agora vamos pensar. Jesus entra no templo, encontra ali os cambistas. A 10ª parte de tudo aquilo que o povo produzia entregava aos sacerdotes. Eles pegavam a 10ª parte daquilo e davam para os cambistas venderem e dividiam o lucro. É o que está acontecendo agora nas igrejas. De forma geral, as pessoas recebem donativo, eles vendem o donativo, diz que é para a obra de Deus, mas quem pode te provar isso? Ah, mas eu estou prestando conta aqui, essa conta que você fez. Até porque, se é donativo, é para doar, não é para vender. A casa de Deus não pode ser casa, mesmo fora do templo, mesmo estando lá fora, você vender. Quanto mais vendendo cantina, dá para arrecadar para a igreja, vamos parar com esse negócio. Vamos parar com essa história. Mas hoje as igrejas adotaram esse ponto. Brechó dentro da igreja, dentro do pátio. É a mesma coisa aconteceu. Então, quando Jesus pegou o chicote e disse que aqui é casa de oração, os irmãos esqueceram desse detalhe por conveniência. E os seus membros fingem que também não entenderam a mensagem de Cristo, que foi bem direta. E nós hoje somos os representantes de Deus, de Cristo Jesus, quando nós praticamos a mesma coisa, falando sobre o mesmo assunto, porque uma coisa não se justifica outra. Então vamos supor que Jesus agora liberou isso. Vocês acreditam mesmo que Jesus pudesse liberar, estando ausente? Porque ele deixou o Espírito de Deus e a palavra. Ele nos deixou a palavra dele. E deixou os avisos. Ele não está aqui, mas seu Espírito Santo está naqueles que o temem. E quem teme a Deus não aceita essas coisas. Lugar de igreja é lugar de oração, onde todos se reúnem para orar ao Senhor. Não é lugar de política, não é local para fazer propaganda, não é lugar para tirar foto, não é lugar para tirar selfie, não é lugar para nada disso. Mas hoje é biquinho, as irmãs fazendo biquinho, hoje tem de tudo na igreja. Então Jesus chegou lá, expulsou os cambistas. E por esse motivo despertou maior ódio. Outro ódio, quando os discípulos e os sacerdotes falaram: os romanos tomam as nossas fazendas, nos prendem, os romanos nos perseguem. O que fazer com os romanos? E Jesus virou, já sabendo da intenção deles: perdoe-os, ame-os. Outra vez teve uma pessoa, que não vou falar, e disse: eu tenho que perdoar Lula? Você tem que perdoar todos. Até porque, qual foi o crime de Lula? Existe vestígio da Polícia Federal ou a Interpol? A própria CIA não achou nada. Então, se a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Interpol não achou, quem somos nós para condenar? Fanáticos. Pessoas com pensamentos fanáticos dentro da religião. E esse fanatismo foi a ferramenta ideal para fazer que o povo que Jesus curou, uma multidão estava em torno naquele monte. Jesus curou, Jesus encheu suas casas de mantimento, encheu de mantimento, e faltava ali tudo. E Jesus abasteceu os armários das pessoas com mantimentos.
E os armários ficaram abarrotados de tanto mantimento que não havia mais necessidade, não passavam mais fome. Mas ali o povo estava com fome. E Jesus multiplicou tanto os pães como os peixes. E saciou aquele povo. Mas quando Jesus começou a pregar sobre o reino dos céus, aquela multidão, vamos botar aqui, que tivesse mais de 100 mil pessoas, eles sumiram, eles desapareceram, e ficou meia dúzia os discípulos. Por quê? Porque não tem mais cura, porque não tem mais bênção, e é por isso que esses falsos pastores, líderes, né, capitalistas selvagens, usam o nome de Jesus como cemitério de riquezas, porque isso é um cemitério que tudo isso vai ficar aí, até o nosso corpo. Então, odiando a Jesus, eles convenceram aquela multidão, aquela a qual Jesus, não são todos, mas aqueles monte de pessoas, a clamarem: solte Barrabás e mate a Jesus. É só pesquisar no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 18. Então, esta mesma multidão de hoje, com certeza, meus amados, iriam praticar o mesmo versículo. Por quê? Lá em João 19,15, mas eles clamavam: fora, crucifiquem Jesus. João, pode pegar os seus livros, o livro aí de João, capítulo 19, versículo 15. Mas eles clamavam: fora com este, crucifiquem a Jesus. João 18,40. João 18,40. Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas solte Barrabás. Barrabás era um salteador, assassino, que matava pessoas. E vocês acham que uma pessoa que hoje, nós temos um exemplo aí, estou mudando um pouco do roteiro, mas vou chegar lá, né? Temos exemplo das pessoas que condenaram uma pessoa sem não ter provas. A mesma coisa fizeram com Jesus. Qual era a prova? Para aquela multidão gritar: fanatismo religioso. Infelizmente, é um grande veneno. Muitos podem achar: você é contra a religião? Não, eu sou contra o sistema religioso, que é bem diferente da religião. Porque a verdadeira religião, ela processa o Evangelho de Jesus. E voltando a falar do que Benjamin Netanyahu está fazendo para se cumprir o Evangelho de Gog e Magog, Ezequiel 38, 39, está para se cumprir porque nações da OTAN, da Europa, já estão, assim como a Itália, assim como a própria Inglaterra, a França, a Espanha, Noruega, Dinamarca, Alemanha, já estão se articulando reuniões, inclusive na ONU, que condenou esses ataques, genocídio, a morte, porque deliberadamente, pela Corte Internacional e pelos Direitos Humanos, mas pela Corte Internacional de Haia, atacar hospitais, bombardeá-los, a todos, e destruir todos os hospitais na faixa de Gaza, ou seja, na Palestina. Colégios, universidades, até departamentos de escritório da ONU foram alvos de Israel. Eles bombardearam tudo. Será que a ONU está envolvida com os palestinos? Será que a ONU está envolvida também, envolvida também ali no Líbano com o Hezbollah? Será que isso é verdade? Obviamente que não. É porque o governo de Israel está se sentindo com a capacidade do ódio ideológico, porque o ódio
se você parar de propagar o ódio para. É a mesma coisa. Se você não botar lenha na fogueira, a fogueira vai apagar. Então, quanto mais guerra, mais o ódio aumenta. Essa é a tendência. Mas isso tem uma reação. E a Bíblia fala que haveria um conjunto de nações que fariam guerra contra Israel. Já começou a articular sanções contra Israel, que podem vir a acontecer neste contexto. Eu não estou deliberadamente dizendo que vai acontecer, mas elas podem vir a acontecer neste contexto. E aí, das sanções até chegar ao ponto de Israel ficar praticamente isolada no seu sistema político. A atitude do acordo do presidente Trump, né, com o Irã, porque o Irã conseguiu vencer, entre aspas, a guerra contra os Estados Unidos. Primeiramente, destruindo todas as posições onde estavam as bases norte-americanas, que custaram bilhões de dólares, radares, né? Segundo alguns analistas, até mais de 10 aviões F-35 no solo foram destruídos, 2 foram abatidos, né? F-22, F-15 então foram derrubados, não são aviões antigos, são de 2019, né? Quer dizer, Irã tem um armamento considerável, foi atingido duramente, mas também conseguiu fazer um castigo, até pôr os aeroportos de todas as bases americanas ao redor. Então isso fez, e o Estreito de Hormuz foi praticamente novamente, né, fechado, e os americanos não sabem o que fazer, né, porque quem causou tudo isso é a política norte-americana, que está tentando sair da guerra, mas Benjamin Netanyahu quer a guerra, e com isso pode vir a acelerar, porque a opinião pública começa a ver o genocídio de mais de 20 mil crianças mortas ou mutiladas, e nunca mais vão, criança de 5, de 3, de 10 anos sem braço, sem perna. Mas hoje, infelizmente, muitos dos evangélicos aqui no Brasil, não são todos, estão insensíveis. Eles só olham para a bandeira de Israel, eles não olham para o ser humano. É aí que eu disse para aquele pastor: pastor, você diz que Benjamin Netanyahu, né, ele fala que Jesus está com ele, mas só que tem uma coisa: Benjamin Netanyahu já declarou que Jesus foi um falso profeta. E que os ortodoxos, a igreja radical, o radicalismo, né, muitos deles entendem que aquele foi um falso profeta, eles rejeitaram Jesus Cristo. Até hoje não aceitam que Jesus era o Jesus de Nazaré. Então, eles vão reconhecer um dia que ele foi Jesus. Quando o anticristo vier se dizer que ele é a solução para todas as guerras, para todas as crises no planeta, e implantar um sistema único, ou Moldex, que está sendo acelerado nos Estados Unidos durante o governo Trump. Inclusive, Elon Musk também participa dessas conferências, né? Que é um chip aonde a pessoa recebe esse chip na sua mão e aonde o leitor pode ler sem nenhum problema, né? Ali você pode fazer todas as transações. Eu prefiro o Pix, porque o Pix, você não tem a marca da besta, né? Porque você colocando essa marca da besta... Vamos lá. Eu queria mudar um pouco o assunto aqui para falar da marca da besta, falar sobre megacomputadores que existem na ordem internacional. Ela existe na Áustria, um megacomputador, tá? Existe também na Holanda, na Holanda, existe megas computadores no Japão, em Tsukuba, né? Que é uma cidade portuária, e também nos Estados Unidos. O Japão, a China também tem os seus computadores, tem um sistema de controle, mas nada comparado ao sistema de rede internacional, que possivelmente instalada também em Israel, né? Também na Turquia, em Istambul,
Em tantos outros, como Londres, na Inglaterra, Madrid, na Espanha. Enfim, nós estamos vivendo o tempo do apocalipse. E por todos esses fatores sociais, divisórios, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, crises, ideologias, elas começam a tomar fórmulas. Depois da Segunda Guerra, depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo pensava que os 14 pontos decretados para estabelecer, a paz na Europa foi muito flexível. A Alemanha conseguiu se reestruturar. O Machado foi um dos maiores economistas que buscou recursos dos Estados Unidos. Empresas norte-americanas, como a IBM, como a General Electric, e muitas empresas chegaram na Alemanha e forneceram elementos para que a Alemanha se tornasse autossuficiente, que a indústria alemã conseguisse. Pessoas como Henry Ford, que foi um antissemita, que na verdade eles reconstruíram a Alemanha. E a Segunda Guerra Mundial, que foi uma das guerras mais violentas, ela não terminou nunca. Ela continuou. Mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos duas bombas nucleares forçando o Japão a se render. Depois nós tivemos, na verdade o Japão já estava rendido, eu acho mais que foi como teste, mas é como eu falo, pessoas são descartáveis, E o sistema é assim que funciona. O Vietnã, guerra da Coreia, guerra do Vietnã, Depois tivemos a guerra do Iraque, E guerras e guerras e guerras e guerras. Por quê? O mundo jaz no maligno. E o sistema religioso que nós vemos aqui montado no Brasil, no mundo inteiro, mas vamos falar em termos agora de Brasil, é o sistema de Constantino. Aí você pode até querer me questionar, mas obviamente que sim. Mesmo você falando que Martim Lutero, que ele reformulou a Igreja Católica, ele não foi um protestante, como muitos evangélicos tentam dizer, criar essa narrativa. A mesma coisa acontece com o sistema que nós vivemos aqui. Então, gente, o sistema está controlado pelo sistema capitalista, porque antes da burguesia, o Império Absoluto, antes de 1789, e depois com a queda em 1890 do rei Luís Felipe na França, a guilhotina, por causa aquele exercício natural, A direita ficou para a nobreza e a esquerda ficou com os colonos, com os pobres, com os estudantes. Esses movimentos foram criados para dividir pessoas. Por quê? O poder da ciência. Porque o ser humano, muitas vezes, quando ele não é dotado de informações lógicas, ele é dotado de fanatismo ideológico. Como pessoas que são do Flamengo e são do Vasco. E depois se encontram para a batalha campal, um matar o outro simplesmente por causa de uma ideologia de uma bandeira. Quanto mais a religião. A religião ela faz uma lavagem cerebral, principalmente quando ela coloca política. Mas eu não quero ficar só nas minhas palavras. Eu peço aos irmãos que peguem o livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz assim: Então, Pedro, tomando a palavra, dirigiu-se aos demais apóstolos e a todos da comunidade judaica, inclusive os sacerdotes, que ali se reuniram. Homens de Israel, escutem estas palavras. Mateus 18. Em verdade vos digo que tudo que ligarde na terra será ligado no céu. E tudo que desligarde na terra será desligado no céu.
E vamos aqui para Lucas 22, 29. Eu, porém, vos assigno o reino. Aqui é Jesus falando, tá? Eu, porém, vos assigno o reino, assim como meu Pai me assignou. Jesus foi colocado por Deus, né, para assegurar o reino. E Ele nos assegurou o reino. Meus amados irmãos, se vocês estiverem ligados na palavra de Deus, estará ligado no céu. Mas se você estiver ligado somente na terra, com os prazeres de Babilônia, com um sistema político que vira e volta não tem jeito, por quê? Por causa da ideologia, gente. Prestem bem atenção. Quem estuda a ciência do comportamento humano vai entender o que eu estou querendo falar. Ou quem já ouviu, não precisa ser um sábio. Pensem. Vocês acreditam mesmo uma pessoa que pega uma bandeira do Flamengo? Essa pessoa tem condições psicológicas para liderar uma nação? Pense bem. O que tem na mente de uma pessoa que idolatra a outra? Que aquela pessoa é a solução. Então, gente, prestem bem atenção. Isso não foi colocado à toa. É lógico, eu sou uma pessoa de uma visão ampla. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma moto, ela é da Suzuki. Aquela moto ali é boa, mas não quer dizer que todas as motos da Suzuki são boas. O que eu quero falar com vocês? Que não importa os lados. Os lados não resolvem nada. Tanto é, que eu vou dar um grande exemplo. Simone Tebet é uma pessoa da direita, mas trabalhando no governo Lula. Existem outras pessoas de direita, mas com raciocínio lógico. Mas para os ideológicos, não importa ser do centrão, que não tem lados. O centrão é a pior coisa que pode existir na política. Mas as pessoas aceitam que uma pessoa como Jair Bolsonaro disse que nunca iria para o centrão e foi pelo interesse político, ideológico e financeiro. E aí a pessoa se tornou também centralista da situação, né, ignorando as partes. Vocês estão vendo como é que é o sistema político em qualquer lugar do mundo? Gengis Khan, que recebeu este nome depois da sua grande conquista e vitória, quando ele retornou para as muralhas da China, entendemos que a ideologia política, ela acompanha também a religião. Está também próxima desse sentido. Por quê? Porque a Igreja Católica, através da fé, ela matou centenas de pessoas. Levou à guilhotina muita gente. Joana d'Arc, que foi torturada, estrupada, torturada, né, dentro de celas, e depois foi queimada. Muitas mulheres e muitos homens, até cientistas, médicos, que a medicina começou ali na Arábia Saudita, naquelas regiões. Então, começou a se desenvolver matemática, ciência. Isaac Newton muitas vezes teve que mudar algumas fórmulas, né? O próprio Nostradamus, que teve que falar sobre metáforas para poder enganar. O seu retorno à França, né? A sentença dele ao entrar para o judaísmo, né, sendo considerado judeu, não era um judeu, mas não vem ao caso, não quero falar sobre isso. Então, quando nós vemos que a religião, ela perseguia todos, por quê? Porque ela condenava a ciência, ela condenava a cultura, e só tudo que era fora dos padrões católicos, né, e ideológico da Igreja Romana, porque a Igreja Católica representava a fé romana. Por quê? Porque Roma foi um grande império. O império, ele foi tomado pelo rei, pelo Átila, o rei dos hunos, né? Depois pelos bárbaros, e Roma foi se encolhendo.
Então Constantino deu perdão, né? Ao contrário de Constância, deu perdão para todos os judeus, no caso os cristãos, e chamou os cristãos para si, para idealizar e formar uma religião. Eu não vou contar detalhes, primeiro porque não tenho nem o conhecimento de todos os detalhes e nomes de pessoas, mas eu estou dando uma analogia de como funciona o sistema durante séculos. Quantas e quantas gerações se passaram até chegar a 1789, com a Revolução Francesa e a divisão colocada aqui por mim, esquerda e direita, e a direita fornecia o quê? Os elementos básicos para a nobreza. Por assim que os pensadores da época fizeram. E até hoje, as lideranças da extrema-direita e o extremismo de Hitler, de Benito Mussolini, todos eram de extrema-direita, apoiados pelo governo norte-americano, que apesar do líder ser de esquerda, as pretensões e as intenções econômicas foram mudando. O próprio Neville Chamberlain, que era primeiro-ministro na reunião em 1938 na Alemanha, né, trazia o conforto de uma paz que não poderia ser assegurada, porque nenhum homem pode trazer a paz, mas Israel ainda espera essa paz. Entenderam qual é o meu objetivo? Explicar um pouquinho do que acontece no mundo na esfera religiosa e política. Não importa, porque a religião ela faz parte desse contexto histórico, do contexto político, do contexto social, do seu dia a dia. Como você come, como você bebe, como você veste. A religião ela molda os status. E quando você que prega o evangelho e anuncia um Cristo da forma, da visão de Constantino ou de Martim Lutero, você fere aquilo que Jesus ordenou que nós fizéssemos. Que é o quê? Que tudo aqui na terra vai ficar. Quando você começa a colocar, né, esse ponto, mexe com a estrutura das pessoas, que as pessoas que não têm esse entendimento ou não têm essa visão, são contrário ao que você prega, porque você só está pregando o reino dos céus. Mas a pessoa quer agora, ele quer comer carne, ele quer comer muita carne. Como os judeus também no deserto queriam comer carne. Chegaram a guardar e a carne apodreceu. Comeram até morrer. Minha esposa aqui até me orientou. Comeram até morrer. Saiu pelos olhos, pelos ouvidos. Gente, o ministério de Deus, a palavra de Deus não pode ser através da comida e bebida, porque o reino dos céus não é comida e nem bebida. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estão formando irmãos egoístas, irmãos que só pensam em si, pessoas que estão cegas, que vão para o templo a fim de enriquecer. E quando olham para os seus líderes dizem, olha, vote nesse cara aqui, esse aqui é o homem de Deus. Mas se ele pregasse o evangelho, saberia que ele não poderia fazer isso. De forma alguma, utilizar a ferramenta da palavra de Deus para poder chamar as pessoas a acreditar que um homem irá resolver todos os nossos problemas, mas o reino de Deus não foi feito para resolver problemas, mas sim ele é a solução da tua vida espiritual. E o que será da sua alma? Esse é o ponto. Agora vou me regozijar porque eu estou aposentado, tenho tudo, vou comer e beber e vou dormir e vou passear. Hoje mesmo pedirei a sua alma, meu amado, meu irmão, Silas Malafaia, Bispo Macedo, seja quem for, né? Vocês pensem numa coisa. Qual o reino que vocês estão? Valdomiro Santiago, Marcos Pereira, qual é o reino que vocês estão anunciando? Acautelai-vos. A Bíblia diz para que ninguém vos engane, porque esses homens estão enganando a muitos, mas simplesmente não são só eles. Estão enganando a eles mesmos.
Sabe por quê? Porque o Silas Malafaia pode pedir outro avião. Ele pode ter iate, ele pode ter mansão, mas está trocando por o reino de Deus. Se fosse homem de Deus, sabe o que esses homens fariam? Vendiam tudo que eles tinham e repartiam entre os pobres, como Jesus fez com aquele rico. Que ele cumpria o mandamento da lei de Moisés. Ele dava a 10ª parte de tudo aquilo que ele produzia. Ele entregava, ele era um homem rico. E Jesus disse para ele: vende tudo que tu tem e me segue. E reparte com os pobres. Reparte com os pobres, dê à igreja, reparte com... Peraí. Vender tudo que eu tenho? Repartir com os pobres? Meu amigo, hoje a igreja não ensina isso. O pastor vai pregar isso para quê? Para ter a igreja dele vazia? Para não ter mais dinheiro? Para não dar para a convenção? Porque a convenção teve 2 bilhões para dar na campanha de Jair Bolsonaro. Engraçado, né? Aí aparece o dinheiro, mas na hora que o necessitado da própria igreja precisa de uma operação, precisa de um hospital, a igreja, vamos orar. Mas ela não usa o seu poder que foi lhe dado aqui na terra, que é o dinheiro, para pagar a medicina, porque Deus constituiu os médicos. Vocês estão me entendendo como é que funciona? O sistema, ele não foi criado para funcionar para você. E você o alimenta. Esse é o grande problema das pessoas, que elas não entendem. Eu não sou contra a religião, mas o sistema religioso. Ora, peraí, vamos lá. A igreja de Silas Malafaia, vamos lá, que ela arrecade 600, 700 mil por mês. Pode ser muito mais do que isso, mas vamos botar. Tem igreja que arrecadam 100 mil, 50 mil, 300 mil, não importa, por mês. Estão isenta de alguns impostos. E foi criado isso pelo governo Lula. Não estou fazendo patrocínio dele, mas foi criado. Como a Marcha para Jesus, foi criado pelo governo Lula. E deu muitas oportunidades. E ele nunca foi numa igreja pedir voto. O incrível é que essas pessoas hoje vomitam isso. Sabe por quê? Porque eles preferem pegar o dinheiro e dar para um charlatão de um Agenor Duque, né? Seja qual for, charlatão, para mim são tudo charlatão, né? Para poder comprar o reino de Deus, como Deus negociasse cura. Eu vou lhes provar que Deus não negocia. Eram 10 leprosos, nenhum deles era um cristão. Nenhum deles. Jesus curou a todos. Só um voltou para agradecer. Esse sim. Reconheceu o reino de Deus. Não queria a sua cura aqui. A religião está leprosa. Assembleia de Deus, Batista, qual é o nome daquela ali? Nazareno, Deus é amor, aquela ali, Cristo vive. Estão tudo leprosos. A igreja leprosa, a do Marco Pereira, a do Valdomiro. Estão tudo leprosos. Sabe por quê? Porque eles pedem dinheiro. Que eu seja de conta que pede, não tem problema. A pior coisa é a pessoa usar a 10ª parte como dinheiro. Está errado. Mas quer usar? Tudo bem. Mas você pegar este mesmo dinheiro, que durante 1 ano, 2, 3, 4, quando é época política, eles pegam 2 bilhões e investem em política. Vocês acham que isso é à toa? Esse é o sistema que você alimenta, que você acha, você está ali. Não que eu seja de conta que você esteja, mas examine a Escritura, veja se os irmãos estão se reunindo, veja se a convenção está ajudando os seus fiéis. Que eu digo, não importa o salário, não importa que você é lixeiro, já me pastor pregando assim, se você não orar a Deus, não der, você vai ser um lixeiro, Mas peraí, calma, ser lixeiro é crime? Eu escutava isso quando era criança dos meus pais. Que se você não estudar, você vai ser um lixeiro. Olha, eu já quis ser lixeiro na minha vida, eu nunca pensei igual a eles. Por quê? Porque se não fosse o lixeiro, as cidades estavam todas sujas. Como as pessoas são hipócritas.
nas igrejas, eles botam lá o doutor, o coronel. Meus amados, meus irmãos, Jesus não escolhe os sãos, nem os sábios, mas os humildes, para serem os verdadeiros homens de Deus. Então, eu dei uma explicação ampla por que o sistema nos lhe garante nada. Porque a promessa do sistema é para essa terra. E é para poucas pessoas, não são para todas. Você que passa 10, 20 anos dentro de uma igreja esperando ficar rico, esqueça. Se você acha que a igreja vai te curar em oração, esqueça. Você está dizendo que não existe milagre? Milagre existe. Mas ele não é negociado, Deus não negocia. Eu já falei sobre os 10 leprosos. Tem gente que, para você ser curado, você tem que ser cristão. Você tem que reconhecer, não existe isso, não tem base bíblica. A cura é uma coisa involuntária. Sabe que Deus nos mandou fazer, você tendo saúde? Não precisa você ser sábio, não precisa você saber versículos bíblicos. Basta você ter coração. Basta você ajudar aquele que não tem. Basta aquele que você diz que é cracudo. E você ir lá diante do cracudo, falar de Cristo e dar algo para ele, vestir, comer e beber, porque ele é gente. Porque poderia ser seu filho. Poderia ser você. Tem muita gente que é viciada em bebida, é cracudo, mas você não sabe o motivo. Tem criança que quando 2 anos, não, bota aqui 5 anos, 6 anos, foi molestada pelo padrasto. Tá? Ou o pai mesmo, né? A fez de mulher. Você sabia? Isso acontece na nossa sociedade. Então tem muita gente que vai morar na rua porque apanha e acaba virando um viciado, acaba virando drogado, que você, crente, deveria estar resgatando e ter a mesma fala bolsonarista, hipócrita e nojenta, que fica discriminando as pessoas, dizendo que vagabundo é bom na cadeia. Você já entrou numa cadeia, meu amigo? Você já falou de Cristo para essas pessoas? Não. Sabe por quê? Você se tornou um crente ideológico. Isso é odioso, isso. Por isso que a nossa consciência, não digo consciência negra, eu consciência cristã. Existe a consciência negra, eu respeito, mas eu não estou falando sobre consciência negra, eu estou falando sobre a consciência cristã. Jesus, ele não está defendendo valores, ele está defendendo vidas. E também quer defender você.